sempre está nos esperando. Aleluia. Deus não muda. Deus, ele faz uma aliança com o seu servo, com a sua serva e permanece no mesmo lugar. Acredite numa coisa nessa noite, querido, que Deus te prometeu, a aliança que Deus fez contigo, continua firme da parte dele. Nada mudou, ele continua te esperando. Nessa noite, irmão, nós estamos recebendo na igreja, jovem pregador Daniel. Já teve aqui uma vez, hoje é a segunda vez. Ele aceitou o convite da igreja para trazer uma mensagem de Deus para nós. Eu quero pedir a você que, Ricardo, estenda suas mãos aqui para o servo do Senhor, para que o Espírito de Deus ele possa usar o seu servo para falar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, irmão. Feche seus olhos, vamos falar para o Senhor. Oh Deus, é momento de pregação, Senhor. É um momento muito especial do culto, oh Deus. É um momento que o Senhor separa, Pai, para falar ao nosso coração diretamente, Senhor. É um momento, Senhor, que o Senhor, meu Pai, decide pelo seu amor, pela sua graça, usar o teu servo, meu Pai. Aqui está o Daniel, meu Deus, o teu jovem pregador, meu Pai. Cubra teu filho com a tua sabedoria, cubra o teu filho com a tua graça nessa noite, Senhor. Usa teu filho na força da pregação, dá entendimento, Senhor, do texto, o que está por trás do texto, traz a existência na mente do Daniel, Senhor, para que ele possa passar a verdadeira palavra do Senhor no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica à vontade. Boa noite a todos, graças e paz. Amém. Peço que abram suas Bíblias juntamente comigo. O livro de João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 5. Tive de extrema alegria poder estar aqui, fazer menção da palavra do irmão hoje, me alegra mais ainda. Está voltando, retornando a esta casa, que Deus e a bênção aos pastores, presentes, e a todos que estão aqui, que as bênçãos do Senhor possam. Aleluia. João, capítulo de número 5, versículo de número 8. Glória a Deus. Mensagem bastante atenuada, o texto é bem conhecido, e diz assim: Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9: Imediatamente o homem se viu curado. Vou repetir para que você entenda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Até aqui. Manifesta suas Bíblias, por esse celular. Espírito Santo de Deus, graças te damos por estar aqui nesta noite. Graças te damos por estar tendo essa oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, mas pedimos também, esteja conosco perante todo este culto e fale conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler se encontra no Evangelho de João, que você acaba de perceber. O Evangelho esse que foi escrito por um homem que foi inspirado por Deus. E agora o que acontece é, no primeiro versículo diz: passadas estas coisas, havia uma festa em Jerusalém. Mas não diz exatamente qual é a festa que se passava naquele tempo. Mas nós temos essa ideia que se tinha essa festa. A localidade onde Jesus estava era esse termo em Jerusalém. E o que acontece é, lhe dá a descrição do local onde Jesus se encontrava. Então, logo em seguida, diz que existia ali um tanque chamado Betesda. Betesda significa casa da misericórdia. Glória a Deus. Para que você entenda, também diz o texto que ele tinha 5 pavilhões.
ou 5 alpendres, dependendo da tradução. E essa questão geográfica, como nós podemos entender um pouco mais, nós temos a ideia de que ele não seria semelhante ao autódromo, pois muitas das vezes tiveram essa interpretação, sendo que uma análise feita através de historiadores, arqueólogos, até mesmo se você não conhece, tem um arqueólogo muito conhecido chamado Rodrigo Silva. Ele é um homem extremamente sábio das ciências humanas. E ele fez esse estudo, ele trazendo esse estudo, eu também busquei através dessa fonte. Se tem fonte para beber, a gente já buscou lá, né? Obrigado. Então, esses estudos da arqueologia vem trazendo um pouco mais afinco, um pouco mais a fundo, o que se está por detrás desse texto. E o que acontece é que esse local ele tinha algo semelhante a 2 departamentos, que no meio tinha uma separação, sendo que era o mesmo tanque. Esse separamento não era especificamente para poder distinguir as partes. E estudando um pouco mais a fundo, nós conseguimos entender que naquele local onde estava situado esse tanque, também tinha uma gravura que era de um deus grego chamado Asclépio, ou também chamado de Esculápio, que hoje é considerado o símbolo da medicina, como o bastão de Asclépio. E o que acontece? Que tem uma verdade escrita por detrás desse texto. É que Jesus, chegando naquela situação, ele olha para tudo aquilo que está em volta, ele olha para o tanque, ele olha para aquelas pessoas que estavam naquele lugar em busca da cura. No versículo de número 3, está dizendo que tinham pessoas enfermas lá, coxos e paralíticos. Mas em seguida, no versículo de número 4, ele está dizendo, porquanto em certo tempo um anjo descia e movia as águas, e aquele que descia sobre aquele local seria curado. O primeiro que descesse seria sarado. Mas uma busca por detrás desse texto nós conseguimos entender, aplicando um que se chama também de crítica textual. Por quê? A ideia que se tem por detrás desse texto é que ele foi aplicado por alguém logo em seguida. Porque a forma na qual foi construído esse texto não é a forma natural que João escrevia. Então, se deu uma ideia de que foi adicionado tempos depois, para que você entenda. Ou seja, aquilo não é algo confirmado no contexto bíblico. Você começa a buscar as fontes historicamente bíblicas, você não encontra uma afirmação de que aquilo acontecia verdadeiramente, mas que sim, era uma crença que foi aplicada ao povo. E essa ideia que se tinha desse deus grego chamado Asclépio ou Esculápio era que ele também tinha algum poder para curar, chamado e intitulado como Deus da Medicina. Ele era considerado alguém capaz de trazer a cura. Mas a verdade é que em seguida nós vemos que ali tinha um homem enfermo, já tinha 38 anos. 38 anos é uma vida. Eu ainda nem cheguei lá. Vou chegar um dia, se Deus quiser. Ou se Jesus voltar antes, está melhor. Se Jesus voltar antes, não vou nem reclamar. Mas 38 anos é bastante tempo. A partir de 38 anos, você tem uma maturidade muito maior. Você tem uma visão do mundo extremamente diferente. 38 anos, aquele homem estava em estado de enfermidade.
E o que acontece? Essa crença trazida ao povo estava fazendo aquele homem acreditar que ele teria alguma chance de ser curado no movimento das águas. Então, ele ficou perplexo com aquilo, porque ele imaginava, logo que as águas se agitarem, alguém vai descer à minha frente e será curado antes de mim. Por quê? Eu não tenho movimento nas pernas, logo alguém vai correr em seguida e receberá a cura antes de mim. Mas o que ele não estava entendendo, o que ele ainda não compreendia, era o que ainda estava por vir sobre a vida dele. O que é? Trazendo para as nossas vidas, nós conseguimos entender que muitas das vezes as pessoas têm criado crenças em suas cabeças, crenças limitadoras, crenças essas que permitem que essas pessoas fiquem no mesmo local onde elas nunca saem. Imaginando que por ter nascido de uma família e numa situação conturbada, onde veio de uma criação talvez que esteja até mesmo sendo muito difícil, ela acredita que ela vai viver aquilo por toda a vida. E quantas das pessoas não têm vivido isso? Têm acreditado que aquilo que aconteceu no passado tem certa influência no seu presente e está impedindo você de alcançar um belo futuro. Ei, uma pessoa com passado frustrado não quer dizer nada. Quer dizer que ela adquiriu uma experiência, mais nada. Porque isso para Deus não é nada. Aquilo que você viveu anteriormente, o que foi aqueles 38 anos para aquele homem? Vivendo coxo, vivendo naquela situação de enfermidade. Não foi nada para Jesus, porque quando a presença dele chegou, imediatamente ele foi curado. Deus não está preocupado com aquilo que você fez antigamente. Deus não está preocupado com aquilo que você fez no passado. O que é passado, passou, e quem vive de passado é museu. Deus está dizendo, eu quero o seu presente, eu quero o seu agora para construir um futuro brilhante. Aleluia, Deus. O que passou, passou, ficou no passado. Deus está preocupado com o agora. E agora? A partir de agora, o que você vai fazer? É daqui para frente, o que vai acontecer? Qual posição que você vai tomar? Se fôssemos reduzir, ou até mesmo simplificar a vida, eu diria em 3 palavras ou até mesmo em 3 letras. A nossa vida ela é como uma linha, onde tem o início, que é o N do seu nascimento, o término e a sua morte. E no decorrer da vida, o que vai definir quem é você, o que você vai ser, o que você foi, é a sua escolha. As suas escolhas vão definir quem você vai ser. Você não escolhe a situação como você vai nascer. Você não escolhe se você vai vir de família rica. Você não escolhe se você vai vir nascendo no Rio de Janeiro, na Zona Sul, herdeiro. Você não escolhe isso. Mas no decorrer da sua vida você escolhe. Ei, eu quero ser um vencedor. Por mais que eu tenha nascido nessa situação, eu sei que lá na frente eu vou alcançar mais. Por mais que a minha família não tenha conseguido alcançar, eu não sei qual é o projeto que você tem, eu não sei aquilo que você almeja, mas a sua situação anterior não define aquilo que você vai alcançar no futuro. Aleluia! Glória a Deus! Ei, decida!
Decida vencer, decida sair dessa situação, decida ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Escolhendo verdadeiramente aquilo que você vai fazer. Ei, chame Jesus para participar das suas escolhas. Chame Jesus para participar das suas decisões. Ele sabe o que fazer. Ele sabe bem qual a posição que você deve tomar. Ele sabe bem o que você deve fazer. Quer saber de mais uma coisa? Aqui. Esse é o caminho. Ele é o caminho. Por isso ele diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aquilo ficou no passado. Os 38 anos que ele passou, estando coxo, estando paralítico, não se tornaram nada quando a presença de Jesus chegou sobre a vida dele. Ei, levante a mão para receber isso. Aquilo que você passou anteriormente não vai se comparar quando Jesus chegar na sua vida com a provisão. O tempo que você passou em frustração, em decadência, não vai se comparar com aquilo que Deus vai fazer quando a presença dele chegar sobre a sua vida. Aleluia! Tem provisão de Deus sobre a sua história. Ei, Deus está querendo mudar histórias aqui nessa noite. Deus está querendo mudar destinos aqui nesta noite. Deus está querendo te fazer mais do que vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus chega para aquele homem. Imagina agora a situação mundial. Eles frente a frente ali. E Jesus pergunta: querem ser curados? Mas aquela limitação estava tão entranhada nele, tão entranhada em seu coração, tão entranhada em sua mente, que ele ficou aprisionado naquele pensamento. Ei, sabe o que eu tenho a te dizer nesta noite? Não fique perdendo tempo olhando para o movimento das águas. Você não entendeu, eu não vou te explicar. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós estamos tão ocupados olhando pelo movimento que tem acontecido, pelas coisas que têm acontecido na nossa vida, por aquilo que nós devemos planejar, por aquilo que nós devemos fazer. Estamos tão preocupados com coisas do nosso cotidiano. Estamos tão preocupados e focados naquilo que nós queremos objetivamente alcançar, que muitas das vezes nós não prestamos atenção que o Mestre está do nosso lado. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus! Olha aí, Deus. Aleluia! A palavra que Deus está trazendo para você nessa noite é: o movimento das águas não deve tomar o primeiro lugar na sua mente. Ou seja, as situações adversas, as tribulações, tudo que você tem passado, eu não sei o que é que você tem vivido. Eu não sei qual tem sido as suas lutas. Eu não sei qual tem sido as suas vivências. Eu não sei como tem sido difícil passar pelas situações que você tem passado. Mas o que eu tenho a te dizer é: para de prestar atenção nos movimentos das águas e preste atenção. Foca no Mestre. Foca em Jesus, que Ele está contigo. Foca em Jesus, que Ele sempre suprirá as suas necessidades. Tem um louvor muito lindo, que na letra dele me comove. A parte dele vem dizendo: Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia! Quando você começar a entender, você vai perceber. Nada pode impedir o agir de
Deus sobre a sua vida. Então levante a mão para receber isso. Nada vai impedir o agir de Deus sobre a sua casa, o mover de Deus sobre a sua família. Onde estão necessitados da libertação, já chegará a libertação no nome de Jesus. E você vai vivenciar o milagre de Deus. O milagre de Deus vai chegar sobre a sua casa. Aleluia. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aquele homem diz: não tenho ninguém para que quando a água é agitada me leve até ela. Não tenho ninguém para que quando se movem as águas eu possa ser levado até lá. Mas quem te disse? Quem foi que te disse, irmão? Imagina agora Jesus naquela situação. Quem foi que disse que você precisa do movimento das águas? Aleluia. Quem foi que disse que você precisa esperar a campanha para poder o milagre chegar sobre você? Aleluia. Quem foi que disse que vocês precisam esperar o ato profético vindo do pastor para poder chegar o milagre sobre você? Quem foi que te disse que você precisa dessas coisas para poder o milagre chegar sobre você? É o que eu tenho para te dizer. Não fique focado nessas coisas. O milagre acontece através de ato profético, sim. O milagre acontece através de campanhas, sim. Pessoas são libertas, casamentos são salvos, o nome de Deus é glorificado, sim. Mas o que eu tenho a te dizer é: o foco é Cristo. Ele é a salvação, Ele é a mudança, Ele é a libertação, Ele é a cura. Não tem atenção nisso. Os movimentos no tanque, nem nada. Ele é o verdadeiro caminho. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é o único caminho. Eu não sei o que você tem almejado. Eu não sei qual foi o propósito de você ter vindo buscar nesta noite. Eu não sei aquilo que você tem orado, que você tem pedido a Deus. Eu não sei quais são as tribulações que você tem passado, mas Deus sabe de tudo. Deus, Ele sabe quando você está no seu quarto sozinho, quando você deita a sua cabeça no travesseiro. Deus, Ele sabe. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Aleluia. Mas e aí? Quem é você? Quando ninguém vê, quando as luzes se apagam, quando a música acaba, quando as vozes se calam, quando não tem mais ninguém ao seu redor. Quem é você? Deus sabe das suas tristezas. Deus sabe de tudo que está dentro da sua alma. Deus, Ele sabe de tudo que está dentro do seu ser. Deus sabe aquilo que tem te corroído por dentro. Deus sabe aquilo que tem impedido você de alcançar os propósitos dEle. Deus sabe todas as vezes que você não tem buscado. Deus também sabe todas as vezes que você buscou com o coração. Deus, Ele sabe de tudo. Mas Ele precisa que você tome uma atitude. Lembra quando eu disse em questão a escolhas? Deus está novamente te conduzindo através da palavra dEle a escolher, a tomar uma decisão. Ou você fica paralítico, ou você fica parado espiritualmente, ou você fica estagnado nessa situação que você se encontra, ou você fica nesse mesmo nível, ou você olha para o Mestre e recebe a cura dele. Glória a Deus. Aleluia. Deus está te conduzindo a fazer uma escolha. Deus nesta noite está te conduzindo a este lugar.
antiface. O que queres que te faça? O que você está precisando? É da cura? É da libertação? Você precisa ser transformado? Você veio até mesmo buscar por alguém que se encontra na sua casa? Aquele homem estava com a sua visão limitada, pois ele enxergava apenas a sua limitação física, até mesmo não sabia quem era Jesus. Ele não sabia nem mesmo qual era o nome de Jesus. Mas através de Cristo ele recebeu a cura. Aqueles 38 anos foram passados por limitações, pela deficiência, esperando que alguém fizesse algo por ele, esperando que alguma alma tivesse alguma carência dele, percebesse que ele estava necessitado daquilo. Mas a verdade é que Deus tinha um propósito sobre a vida dele. E quando a presença de Jesus chegou, imediatamente ele recebeu a cura. Quanto tempo você tem esperado para o milagre de Deus chegar sobre a sua vida? Mas o que eu quero declarar é que nesta noite, imediatamente você vai receber aquilo que a sua alma deseja e aquilo que você precisa. Imediatamente acontecerá em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Então Jesus vira para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Mas o que acontece em seguida? Os fariseus vendo aquele homem com o seu leito, tomando o seu leito, eles dizem: não tinha lícito carregar o leito, mas é sábado. Aqueles homens que estavam ali, se você não sabe, eles são entendedores da lei. Os fariseus eram homens que tinham um conhecimento, talvez até mesmo exacerbado. Ou seja, o nível de conhecimento que eles tinham era altíssimo. Conhecia da palavra, conhecia das leis, tinham conhecimento daquilo que eles estavam falando. E o costume era de que no sábado fosse guardado para o Senhor. E eles não faziam esforço algum, pois era o dia do descanso, pois era o dia no qual eles deveriam descansar. E é por isso que aquele homem foi chamado a atenção. Porque ele estava fazendo algo que não era legal. Segundo a lei, não era lícito para ele fazer aquilo, carregar o seu leito. Mas aqueles homens estavam olhando com olhos naturais. Aqueles homens estavam olhando com aquilo que eles conseguiam enxergar com os próprios olhos. Mas na visão espiritual ele recebeu a cura. Amém. Jesus passou por ali e por onde Jesus passa há transformação. Você não entendeu? Eu vou repetir. Por onde a presença de Jesus passa, tem que acontecer alguma coisa. Pessoas têm que ser transformadas, vidas têm que ser mudadas. E sabe mais que eu tenho para te dizer? A presença dele está sobre esse lugar. A presença dele está aqui nessa noite. Então algo vai acontecer. Levante a mão para receber. Se a cura que você precisa
de ter dependentes químicos dentro de casa. Pessoas que passavam por situação extremamente difícil. Quem já trabalhou nisso sabe que é muito complicado. Muito complicado. E eu passei por essa situação porque o meu padrasto, ele me criou. Quando eu era bem novo, o meu pai se afastou. Por diversas situações ele tem um motivo. Mas a verdade é que foi para o tráfico. E perdido nessa vida, ele também era usuário de droga. Mas o que aconteceu? Eu vivenciando aquilo, vendo aquilo, eu imaginava, sou filho de traficante, vivendo nessa situação. Muitos aqui devem conhecer o chamado Chapadão. Então, como eu era bem novo, eu morava lá com minha mãe. E naquela situação era extremamente complicado. Por quê? Você estando na favela, tendo um pai traficante, vivenciando situações extremamente complicadas, é difícil. E por muitas das vezes o meu coração se enchia de rancor e raiva. Porque eu imaginava, meu pai me abandonou. Eu fui abandonado por ele. Minha mãe também foi abandonada por ele naquela situação. Então eu pensava, quando eu crescer, eu vou fazer isso. Por mais que aquele pensamento tivesse se formado no meu coração, por mais que aquele desejo tivesse sido entranhado dentro de mim, Deus ele estava trabalhando sobre a minha vida. Deus ele estava trabalhando sobre o meu coração. Deus ele já estava trabalhando em mim. Glória a Deus, aleluia. Então, logo em seguida, passamos por várias situações. Minha mãe quase abandonou os estudos, porém, ela teve um auxílio da minha avó que conseguimos. Então, ela conseguiu. É muito batalhadora e agradeço muito a Deus por ela que eu tenho. Mas aquela raiva, aquele rancor não saía de mim. Eu vivia naquela situação revoltada. Não queria nem olhar na cara dele. Então eu tive um padrasto e ele foi um homem excelente. Como um pai verdadeiramente para mim. Mas o que acontece? Ele também se perdeu. E foi para o mundo das drogas. E foi se afundando nessa situação. As pessoas já diziam que não tinha mais jeito para ele. E mesmo assim, então eu me converti de novo, com 12 anos. E Deus já estava trabalhando sobre a minha vida, então eu percebi que aquele sentimento que eu tinha contra o meu pai não me fazia bem. Aquela raiva, aquele rancor, toda aquela angústia que eu sentia, não fazia nada, não tinha nada de bom para agregar na minha vida. Oh, Deus! E por isso Jesus foi transformando no meu coração. Aleluia! E por isso Jesus foi tratando na minha vida. Então, o meu padrasto, ele era um ministro de louvor. Nossa, como eu admirava aquilo. Mas ele se perdeu no caminho. Se perdeu nas drogas.
Então ele faleceu. E a única referência que eu tinha, agora já não estava mais presente. Tudo o que eu tinha como embasamento, tudo que eu olhava ao meu redor, eu só conseguia enxergar com raiva. Em meu coração já não tinha mais amor. Eu estava afastado de todo mundo. Não presencialmente, estava nas situações, mas com o coração longe. Estava junto conversando, mas com o coração longe. Estava na casa de Deus, mas com o coração longe de Deus. Estava no meio da família, mas com o coração longe da minha própria casa. Mas chegou um tempo que eu olhei para Deus e disse: Deus, não preciso ficar olhando para essas situações. Eu sei que foi muito difícil passar por isso. Jesus, tu pode compreender tudo o que eu estou passando. Foi quando eu parei de prestar atenção nos problemas, nas tribulações. Foi quando eu parei de prestar atenção naquilo que eu estava passando, naquilo que eu tinha passado. Foi quando eu comecei a prestar atenção, aquilo que o meu pai viveu não vai acontecer sobre a minha vida. Aquilo que o meu padrasto também viveu não vai acontecer sobre a minha vida. Aquilo que aconteceu no passado, aquela maldição que foi jogada contra eles, não vai acontecer sobre mim. Eles viveram, eu não vou viver. Eu vou viver o novo de Deus. Eu vou viver aquilo que Deus fez na minha vida. Eu parei de prestar atenção em tudo que estava ao meu redor. Comecei a olhar para Cristo. Ele é o alvo. Então eu comecei a perceber que nele tem a cura, nele tem a salvação, nele tem a libertação, e é nele que eu encontro o meu refúgio. É por isso que já disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu não sei o que você passou, eu não sei qual foi o seu passado, eu não sei como você viveu a sua vida. Você pode ir pecado ou você pode ir devoção a Deus, mas o que eu tenho para te dizer Ele está aqui nesta noite para te transformar, para trazer a cura, para trazer a mudança. Ele vai fazer sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você levanta a mão para receber. A mudança está chegando sobre a sua casa. A sua casa será como a casa da misericórdia, onde se manifestou a graça de Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo. Você pode glorificar Deus. Glória ao Senhor em nome de Jesus. Quem olhava para mim dizia: não vai ser nada. Esse aí. Ele ficou não. Vivendo nessa situação, esquece. Oh Deus. Está estudando. Estudando. Vai longe não. Está buscando. O Danielzinho está buscando. Olha o que está acontecendo. Meu Deus, aleluia. O que tu vai ser? Vai ser nada. Tá
nada para você. Mas com Deus eu posso ser tudo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso ser nada para você. Ele já é tudo. E tendo Ele, eu sei que Ele vai fazer através de mim. Aleluia. Quem eu sou hoje? Eu não sou nada, mas Ele é tudo. E através de mim Ele pode fazer tudo em você. Eu não sou ninguém, mas através dele, Ele pode fazer na minha vida e tocar em você. E fazer de você um ganhador de almas. E fazer de você uma pessoa mudada, transformada, lavada e remida pelo Espírito Santo. Esse coloque de pé nessa noite. Esse coloque de pé. Ah, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nessa noite, pois acreditamos naquilo que tu há de fazer sobre esse lugar. Ah, meu Pai, não estamos aqui pedindo por movimento de água alguma. Não estamos aqui clamando para que as águas se movimentem, mas estamos te pedindo para que a sua presença se manifeste sobre esse lugar. Que a sua presença se manifeste sobre esse lugar. Que a sua graça se manifeste sobre nós. E que a sua presença nos transforme, nos mude, nos molde, Espírito Santo. Glória a Deus. Nesse momento eu te peço, eleve seus pensamentos a Cristo. Pois a presença dele está nesse lugar. A presença dele está nesse lugar. Comece a glorificar Deus nesse momento. Comece a glorificar Deus nesse momento. Comece a ligar os seus pensamentos com Deus. Porque a presença de Deus está aqui. Jesus está aqui. E Ele vai trazer a cura. Jesus está aqui. E Ele é a cura. É quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito tem a dizer para a igreja. O que Deus tem a dizer para a igreja nessa noite é: hoje é noite de mudança. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de cura. Quem disse que não ia ser nada, está vendo a presença de Deus se manifestando através da minha vida. Eu não sou nada ainda, mas Ele é tudo. Ele é tudo. Agora Deus disse: a vassoura canta, comece a levar no seu pensamento. Aquela pessoa que ficou em casa, ela vai receber cura através de você. Aquela pessoa que está precisando da libertação, ela vai ser liberta através de você. Receba isso nessa noite. Receba essa bênção nessa noite. Eu navegarei no oceano do Espírito Santo. E ali adorarei. Comece a adorar Ele. Ao Deus do meu amor. Diga: eu adorarei. Eu adorarei. Deus da minha vida. Deus da minha vida. Diga isso com o coração. Aleluia, está aqui. Senhor, diga isso com o coração e adore, diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo santo, vem como em Pentecostes. Vem e enche-me de novo. Diga isso: Espírito, 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 que desce como fogo. Aleluia! Fogo santo, vem como em Pentecostes. Vem e enche-me de novo. Enche-me de novo. Eu navegarei. Que me compreendeu. Diga: Espírito, Espírito,
glória a Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Comece a receber por esse lugar. Nunca vi o justo sem resposta. Basta somente esperar. O que Deus honestamente. Declare isso porque é hora de vencer. É vencer. Então louve, simplesmente louve. Adorando louve, precisando louve. Adorando louve. Diga só, vai no céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Essa mão, tua bênção chegou. Comece a cantar, muito louvor, muito Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. muito louvor, Santo, santo tu és. muito louvor. Como eu queria louvor, com muito louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, essa é uma oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O pregador Daniel, Glória a Deus. mensagem maravilhosa que o Senhor falou nessa noite. Não há colocações de comentário mais. Deus ele já deu um ponto final nessa mensagem nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando o Daniel, que é uma pessoa maravilhosa. É claro que sempre que puder estará aqui, porque assim o Senhor o chamou para essa obra, irmão. Quando Deus chama, Deus capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o diabo disse para ele assim, olha, tu não vai ser nada. Quando as pessoas disseram para ele, tu não vai ser nada, Jesus de Nazaré chegou no caminho dele e disse, eu vou te transformar em um ganhador de almas. Glória a Jesus. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Eu hoje estava meditando sobre o chamado de Deus na vida do homem. Eu estava vendo a vida de Saulo e Tarso. No carro eu estava pensando sobre Saulo. Saulo ele já tinha sido chamado por Jesus há muito tempo. Mas ele recusava isso, ele não queria. Saulo era um homem muito considerado no meio do judaísmo. Ele não ia largar tudo para lá e abraçar o evangelho. Não, ele se recusou. Ele se colocou disposto a acabar com a igreja, para não ser crente. Sabe qual foi a primeira palavra que o Senhor Jesus falou para Paulo? Disse, Saulo, duro será para ti lutar contra os meus aguilhões. Então, irmãos, não adianta lutar. Aquele que tem chamado de Deus, Deus vai chamar e ponto final. Glória a Jesus. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez na vida do Daniel. E Ele vai fazer na sua vida também, querido. Ele vai fazer na sua vida, querido. Querida. Diabo decreta, Deus derruba. Então, irmãos, nada, escute o que eu vou falar aqui nessa noite. Nada do mal pode te alcançar sem que primeiro não seja tratado lá em cima a teu respeito.
Você nada passa desapercebido, vem para você os olhos de Deus. Nada. A Covid, o adultério, a macumba, nada. Para te alcançar, querido, vai ter que passar por Deus primeiro. Essa é algo que não pode se mudar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Descansa em Deus, querido. Descansa em Deus, homem de Deus. Descansa em Deus, mulher de Deus. Irmãos, temos que aprender uma coisa, e eu falo por mim. Nós precisamos aprender que as nossas provações, elas têm dia e hora para acabar. O justo não morrerá na sua angústia. A angústia, a perseguição, o desemprego não vai matar o justo do Senhor. Muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, olha, grandes são as aflições do justo, mas o Senhor Deus os livrará de todas elas. Aleluia. É a mensagem de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vai sentar um pouquinho. Eu quero só dar alguns anúncios. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, quando for domingo, nós vamos ter o nosso primeiro estudo sobre seitas e heresias aqui na igreja. A apostila é muito grande, então nós vamos destrinchar ela por parte. Amém? Nós vamos começar por parte até chegar no final. Porque se formos fazer para cada um de nós uma apostila, vai sair muito caro, né? E nós vamos por parte. Eu vou falar ali com a Aline, se dá para ela separar ali algumas páginas para nós começarmos. E aí nós vamos começar com tudo sobre esse estudo. A igreja precisa desse estudo, irmão. Você e eu precisamos aprender o que é seitas e heresias. O que é uma igreja de verdade, ou o que é só um movimento. Amém? Em nome de Jesus nós vamos aprender. Porque, irmãos, existem regras bíblicas que elas não podem ser mudadas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então não adianta, eu já falei aqui na igreja e vou continuar falando. Não é errado você fundar um ministério, não é. Muito pelo contrário, é bênção de Deus você abrir uma igreja. Agora você precisa abrir essa igreja, querido. Primeira coisa, firmada na doutrina dos apóstolos. Não tem jeito. Segunda coisa, você precisa ser fiel ao seu chamado. Ser exemplo, sim. Não tem essa que, pastor não tem que dar satisfação. Tem sim. Pastor precisa ser um exemplo. Pastor precisa ser um exemplo para a rua que ele mora, para a família dele, para a igreja que ele pastoreia. Então não tem essa, irmão. Tem muitos pastores e pastores, não tem que dar satisfação a ninguém, só a Deus. Não é assim. Não é assim. Nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. Que pessoas são essas? São pessoas que estão nos olhando e estão pensando em se converter igual a nós. Em nome de Jesus, amém? Então, sobre o estudo, nós vamos aprender essas coisas. Nós vamos aprender. Você vai se surpreender e vai dizer assim, pastor, eu nem sabia que ali era uma heresia. Mas é uma heresia e vamos aprender dentro da palavra de Deus. Amém, irmão? Nós não temos compromisso aqui com ninguém, a não ser da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Domingo, 9 horas da manhã. À tarde, eu vou sair para visitas, irmão. Vou visitar algumas pessoas. Se você quiser ir comigo, você pode vir. Nós vamos visitar das 3h30 até as 4h30. Para dar um intervalo para a gente tomar um café e vir para o culto à noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Venha ao culto à noite. À noite Deus vai trazer uma mensagem para essa igreja, irmão, da seguinte maneira. Aleluia. Nós vamos aprender que nós não temos que ir atrás de bênção. É as bênçãos que vai vir atrás de nós. Venha para o culto à noite. Deus me deu uma mensagem nesse sentido. Que um crente, você é crente,
será perseguido, escute, perseguido pelas bênçãos de Deus. Aleluia. Como assim, pastor? Vem no culto, você vai aprender, querido. Você vai caminhando. Daqui a pouco a bênção, ei, eu sou tua. Aleluia. O Senhor mandou eu ficar na tua casa. Aleluia. O Senhor mandou eu ficar na tua vida. Aleluia. Domingo, nós temos uma mensagem de Deus para nossas vidas. Como foi hoje, irmãos, ninguém aqui pode negar uma coisa. Deus, ele fala no nosso meio. Glória a Jesus. E ele tem falado para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos recolher nossas ofertas. Amém? Vem cá, diaconisa, moça. Você não é obrigado a ofertar, mas se sentir tocado por Deus, faça isso. É uma bênção quando você oferta na casa do Senhor. Amém, irmãos? Vou pegar aqui a minha oferta. É engraçado, irmãos, quando eu pego assim esse envelope de oferta, eu lembro da campanha, do propósito que nós fizemos sobre a televisão. E está tudo guardadinho, tudo está, né, tá tudo certinho. E nós fizemos essa campanha, né, para comprar a nossa televisão. Nós vamos comprar, em nome de Jesus. E eu saí por aí dando alguns envelopes, né? Eu dei um envelope para algumas pessoas que diziam assim: ah, pastor, não compra televisão nova não compra uma grande, mais usada. Aí não, irmão, eu não vou fazer isso. Eu não vou passar por falso dentro da minha igreja. Eu falei para a igreja que vai ser nova e vai ser nova, em nome de Jesus. Outras pessoas falaram assim, ó: ah, pastor, não compra televisão não, compra um retroprojetor. Por que eu estou falando isso, irmão? Todas as pessoas que deram essa opinião deram 0 de oferta para a igreja. Deram prejuízo, levaram o envelope e nem devolveram. Entendeu, Márcia? Então, eu não sei quanto é que custa, eu não sei, Jean, quanto é que custa cada envelope desse. Mas uma coisa eu sei, tomamos esse prejuízo, entendeu? O envelope foi devolvido vazio, irmão. Aleluia. Você que já ofertou na casa do Senhor, levanta sim. Você que não ofertou também, não é porque você não ofertou que Deus não vai te abençoar. Deus, ele vai te abençoar também, pode ter certeza. O Senhor é fiel para com aqueles que vêm buscar a sua presença. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, pelo poder da oração, Senhor, pela atitude dos teus santos nessa noite, nesse lugar, meu Pai. É momento das tuas ofertas, é momento, Senhor, da nossa fidelidade a Ti, meu Pai. Aqui tem oferta dos teus santos, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Quanto foi o sacrifício para, Senhor, eles te ofertar nessa noite, ó Pai. É claro que o Senhor é rico, é tudo do ouro e da prata. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, Senhor. Muito pelo contrário, o nosso dinheiro já é teu. Foi o Senhor quem nos deu força para trabalhar. Foi o Senhor quem nos dá força para conquistar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a tua obra na terra precisa, meu Pai. Que as ofertas sejam colocadas bem na sua obra, que a sua obra possa avançar mais rápido e que a tua bênção caia sobre cada um nessa noite. Aqueles que te ofertaram e aqueles que não puderam te ofertar, Senhor. Uma oração nós fazemos, ó Deus, que o Senhor possa dar condição para aqueles que não te ofertaram de ser fiel também nas ofertas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode pegar os envelopes. Então, irmãos, os avisos já foram dados, viu? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tome aqui, irmãos. Aleluia. Vamos terminar então o culto de adoração ao Senhor. Alguém viu alguma coisa do Senhor, irmão? Pessoal sobre a igreja?
sobre a igreja, escute aqui, nós somos pentecostais, irmão. Nós acreditamos em dons de revelação e profecia. A única diferença que nós temos é que nós organizamos isso. Por exemplo, se você viu uma visão sobre o Jean, vá lá e fale com ele, pessoalmente. Agora, se você viu uma visão sobre a igreja, no coletivo, fale para a igreja. Diga, pastor, Deus me mostrou algo sobre a igreja. Você tem agora total liberdade de vir na frente. Se foi para a igreja, se foi para uma pessoa pessoal aqui, procure ela e fale. Amém? Alguém viu alguma coisa, irmãos? Vem aqui, irmã. É sobre a igreja? Então venha falar. Uma revelação da parte de Deus para a igreja, para a edificação da igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Pai do Senhor. Amém. Na terça-feira, pastor, quando eu estava ali mesmo, onde eu estava orando, aí Deus falou comigo assim, olha, fala para o seu pastor que estava todo esse dia orando. Falou de já quebra na cadeira onde estava e trazer uma garrafa de água. Mas a garrafa era branca. Aí eu fechei assim o olho assim, aí ele falou para mim, olha, tem outra. Quando acabar aquele culto de oração para a pessoa que bebe, que tem isso, pega aquela garrafa e sai com ela. Então aí manda para despachar numa água corrente. E aí fala, todo vício fica aqui. Falou assim comigo, Vamos lá para entender. Se ela teve uma visão, né, que ela viu uma garrafa d'água, né, na cadeira. Aí fechei o olho. Aí Deus falou, para eu faço para nada. Essa garrafa de água, e ela para fora. E aí dizer, todos os bichos que tem vício, para que volta numa água de fora. Glória a Jesus. Eu vou, irmãos, buscar de Deus maiores confirmações, tá? E nós vamos depois falar sobre esse assunto que a irmã falou aqui na frente. Deus abençoe a nossa irmã, em nome de Jesus, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença mais uma vez do Daniel, né? Que esteve aqui nessa noite. Que Deus abençoe o nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Manda nosso abraço lá para o pastor e a pastora lá, tá bom? Diga para eles lá que essa igreja tem maior respeito e maior carinho por vocês lá, tá bom, Daniel? Deus Senhor, vem cá, Robson. Vem orar pelo término do culto aqui, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar a bênção apostólica depois. Bora. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estou aqui à tua presença, Pai, e quero te pedir, Pai, de novo, quero te agradecer, Senhor, pelos cultos entoados, pela pregação, Pai, do teu servo Daniel. Pai, sabemos que ele é uma bênção dentro da tua presença. Só pode estar abençoando cada vez mais ele, abençoando cada vez esse lugar, nosso pastor, o Pai, sua esposa, o seu filho Felipe, Pai, e cada um que se encontra aqui presente, Pai. Que nesse momento eu possa estar levando, Pai, cada um das suas casas, livrando de acidente, de assalto, Pai, de artimanha inimigo, Pai. Seja feita a tua vontade na vida de cada um, Pai. Eu peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Mais algo da parte de Deus para a edificação da igreja. Irmãos, ontem eu desci aqui, eu durmo lá em cima no quarto. Eu desci e vim orar. 3 horas da manhã, mais ou menos. Então eu oro aqui, sentado na cadeira, e fico orando ao Senhor, de olhos fechados, e orando pelo crescimento da igreja, pela bênção de Deus sobre a vida de vocês. O pastor faz isso mesmo, né? Ora pelas ovelhas e tal. E Deus, ele me deu uma visão, irmão. Uma visão poderosa sobre essa igreja. Eu estava sentado ali, quando eu abri os olhos e olhei as cadeiras, na verdade não tinha só essas cadeiras. Havia cadeiras até lá no canto do tanque, cheio de pessoas. Glória a Deus, aleluia. E eu disse, Deus, né? Eu estou vendo coisa, não é possível.
Porque estava escuro, eu ando no escuro, a luz só da sala. E Deus ele abriu meus olhos espirituais para ver as pessoas nas cadeiras. Pessoas mesmo, pessoas. A igreja cheia de gente. E eu disse, Deus, eu preciso crer firme nessa promessa. Eu preciso crer, porque o diabo, irmão, ele vai trabalhando para tirar o teu foco. Mas Deus ele tem promessa para esse lugar. A irmã sempre vê essa mesma visão, né, irmão? E ontem eu tive essa visão desse lugar. Era bastante cadeira cheia de pessoas. E a igreja estava bem mudada. E era o começo do culto ainda. Glória a Deus. Era o começo do culto. Havia um corredor aqui no meio, dos lados, cheio de pessoas. É aqui mesmo, não era em outro lugar não. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amém? Dar a bênção apostólica. Coloque suas mãos de forma de concha. Que o grande amor de Deus, que a graça imensurada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito do Senhor seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje para todo sempre. E a igreja diga comigo bem forte. Amém. Vamos para, irmãos.